Com 60 anos de idade e viajando o Brasil, como eu viajei todos os estados brasileiros, 20 anos, você se depara com diversas situações. Eu conheci um menino que ele entrou para trabalhar numa grande indústria quando jovem. Menino muito aplicado, de um tino comercial muito forte, e foi crescendo dentro da indústria. Na medida em que a oportunidade surgia, ele abraçava, comprometido, muito comprometido, e ia subindo os degraus. Até que, naquela indústria, ele virou o gerente da indústria, um grande administrador, um menino que cresceu naquela indústria, adquiriu a confiança do dono e passou a gerir aquela unidade de negócio. O empresário, muito rico, milionário, talvez bilionário, gostava muito dele e abriu as portas, inclusive da sua casa. Esse menino não era um menino de família funcional, tinha muitos problemas. Já a família do empresário era uma família bem consolidada e bastante funcional, porque não tem família perfeita, né? Você sabe disso. E não é que ele ficou conhecendo a filha do empresário e começou a namorar a filha do empresário com autorização, inclusive, da família do empresário. Ele era uma pessoa humilde, muito trabalhadora, de família de pouca posse, bem pouco, mas soube aproveitar a oportunidade que estava tendo e até casou com a filha do dono daquela indústria. E a partir daquele momento, na linha de sucessão, passou a ser o herdeiro natural daquele império. Olha o que Deus preparou para esse menino. Que promessa maravilhosa que Deus entregou na mão dele. Ele estava num lugar em que qualquer ser humano de sã consciência, trabalhador, conquistador, galga chegar, mas além disso, Deus o colocou na ordem sucessória do negócio. Foi mais além, deu a ele a oportunidade de ser dono. Mas esse jovem tinha um problema. Ele aprendeu na sua juventude a dar uma saidinha. Até era conhecido no seu meio como o cara, já ouviu falar? E ele resolveu dar uma saidinha com a sua secretária, já casado. Imaginem o que aconteceu. A moça da promessa, naturalmente, se separou dele. E ele casou com a secretária. Teve filhos. E a moça da promessa também casou. E ele, que foi levantado para ser cabeça naquela indústria, escolheu ser cauda. Está lá até hoje, trabalhador, mas não mais cabeça. Cauda. Porque a sucessão natural que Deus tinha dado para ele, daquele império, ele passou para outro. Isso é vida, isso é realidade. Tem como consertar? Não, nunca mais. Ele seguiu para um lado e ela para o outro. Mas a promessa não era de Deus, não era só para ele, a promessa era de Deus. Foi dada para ele e ele não soube cuidar. E naturalmente, a promessa foi para outro. É o custo de uma saidinha. Que outros possam ouvir essa história e entender e acreditar que isso acontece, que isso é uma realidade e que muitas vezes Deus tem sim grandes promessas para nós, mas nós preferimos o mundo. Imagine hoje ele vivendo dentro daquele império, vendo a princesa passar com o seu príncipe e fazendo uma reflexão. Tudo isso era meu e por causa de uma saidinha eu entreguei para outro. Imagine quando a princesa tira as férias que tira e vai para a Europa e fica lá 60 dias, porque o império é muito grande. E ele fica cá trabalhando, porque é cauda. Não pode tirar 60 dias de Europa. Foi uma escolha que ele fez. É o custo. Imagine quando a princesa e o príncipe pegam seu iate e vão passar umas férias pelo litoral brasileiro, com toda a infraestrutura disponível. E ele lá, naquele meio, vendo, assistindo tudo isso de camarote, era para ser ele. Deus tinha dado tudo aquilo a ele. E ele, em algum momento, preferiu a saidinha. É o que eu digo. Você só tem uma chance de se livrar disso. É no dia em que você olhou para a sua secretária com olhos que não deveria olhar. Pare naquele momento. Não olhe mais. E se a sua carne for fraca, ou ela, uma bombadinha muito saída, mande ela embora. Tire de perto de você, ou pague o preço. Porque você não vai aguentar conviver do lado de alguém que provoca os seus hormônios. Você precisa entender que você não tem controle disso, mesmo sendo de Jesus. Experimente o maior pastor do mundo a ficar do lado de uma secretária com aquele tipo de saia que a gente chama, pra que saia? Era melhor ficar sem saia, na sala de gabinete dele, todos os dias, para você ver o que vai acontecer. O tamanho da queda que ele
vai ter. Nós precisamos entender as nossas limitações. Os nossos olhos, o nosso coração é enganoso. Já viu a moça bonita passando? A secretária bonita passando? Repare nos olhos dos homens para você ver. Discretamente. Os olhos vão de cima e embaixo. Como é que quer viver em santidade se você não direciona os seus olhos para onde tem que direcionar? Você está entregando à carne, através dos seus olhos, o que a carne quer. E depois você quer ter controle? Não tem como. Não tem como. Você tem um secretário, bombadaço, e você começa a olhar nele com olhos que não deveria olhar e quer ter controle e não quer que o Satanás tome posse e conduza tudo direitinho, como ele sabe conduzir. Não tem como. Histórias e mais histórias que a gente conhece de pessoas próximas e até mesmo através da mídia. Não jogue fora a promessa que Deus te deu. Cuide dela com muito carinho, com muito amor. Que Deus ilumine sua mente. Que o Espírito Santo de Deus tire dos seus olhos essas escamas que não estão deixando você enxergar a promessa verdadeira que Ele te deu. Em nome de Jesus. Amém.